A viagem até a Bahia tinha sido longa, mas eu e o meu avô não ligávamos. Ele gostava de dirigir no ritmo dele, sem pressa, enquanto apontava as coisas que via na estrada, como se cada curva tivesse uma história escondida. Foi quando passamos por uma vila à beira da estrada, numa BR, que ele murmurou: "Essa daqui eu conheço." Eu olhei para as casas de madeira e barro, algumas com paredes tortas, outras cheias de buraco. As galinhas ciscavam pelo chão como se não tivesse estrada nenhuma por perto. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele continuou: "Foi aqui que vi um lobisomem pela primeira vez." A frase me pegou de surpresa. O meu avô era um homem sério, do tipo que não contava coisas à toa. Mas ele reduziu a velocidade do carro como se o tempo precisasse andar mais devagar para que a história pudesse se encaixar. Lobisomem? Você tá falando sério, vô? Sério. Não sei se você acredita, mas eu vi com esses olhos aqui, ele disse, apontando para os próprios olhos, já cansados, mas ainda firmes. Era noite de sexta-feira, na quaresma. Nessa época, diziam que o que é ruim anda mais solto por aí. Eu fiquei quieto. Tava esperando ele continuar. Ele fez a curva e depois voltou a falar. Eu era menino. Morava aqui com os meus pais. Uma dessas casas aí era nossa. É um barraco simples de madeira, chão de terra. Às vezes dava pra ver pelas frestas o que tinha lá fora. E naquela noite foi assim que eu vi. Ele fez uma pausa, como se o silêncio fosse parte da história. O bicho estava no galinheiro, quebrando tudo, comendo as galinhas. Grande, peludo, com um cheiro que eu nem sei descrever. Quando ele me viu, se assustou. Correu, mas no desespero deu com a cabeça na madeira do galinheiro. Foi aí que a minha mãe acordou e começou a rezar, feito louca. Meu pai só dizia que era um bicho grande demais para ser um gambá ou um cachorro do mato. Quando eu ouvi isso do meu avô, morri de rir, mas ele ficou sério. Ele estava comendo titica de galinha quando olhei para ele. Tava mesmo? Perguntei. Ainda estava duvidando. O bicho comia titica de galinha porque sabia que o sangue deixava um cheiro na boca, e quando ele voltasse à forma humana, queria que nada pudesse entregá-lo, como se fosse um instinto de autopreservação dele. Naquela noite não deu certo. Depois que o bicho sumiu, começaram os boatos. Todo mundo na vila desconfiava de alguém e diziam que o lobisomem era sempre um homem amaldiçoado, aqui e ali. Bom, tinha gente com fama. O que aconteceu depois foi que a vila começou a desconfiar, a pressentir o perigo. As noites ficaram tensas. 1, 2, 3 homens começaram a procurar o preto velho, querendo saber o que fazer, como se proteger e o que aquela criatura era capaz de fazer. O bicho vagava com uma pressa estranha, ora vagando pelos becos, ora correndo pelos canaviais. Alguns diziam que o tal do andarilho estava amaldiçoado, que o lobisomem estava vindo atrás dele e que o que ele estava fazendo era só um tipo de praga, uma vingança de algo que ele não podia controlar. Eu escutava tudo aquilo e, mesmo sem entender direito, sentia a tensão no ar. Aquelas noites pareciam ser longas. O que a gente faz, então? Foi armar um plano? O homem da vila teve uma ideia. Um galinheiro velho, com uma armadilha feita de cordas e galhos. Foi preparado. Quando o lobisomem apareceu naquela noite, ele foi preso. Ficou preso lá dentro, sem saber como escapar. Ele se agitou, gritou, mas não conseguiu.
A armadilha foi esperta, foi boa. E no momento em que o bicho estava preso, o povo correu e fez o que tinha que fazer. A história estava ficando boa. Ele olhou pra mim com um sorriso pequeno e meio travesso. Eu estava na ponta do banco tentando entender tudo. Fizeram um nó. Meu avô falou de forma simples, sem pressa, como se fosse algo que já tivesse feito, que já tivesse acontecido e não havia mais sentido em se preocupar. Um nó nas roupas dele, nas camisas, nas calças. Um tipo de simpatia, como a gente chama. Quando ele tentou fugir, deixou tudo para trás. As roupas, os panos. E aí, depois daquele dia, nunca mais apareceu. Ele riu pela primeira vez, olhando pela janela do carro enquanto eu tentava digerir tudo o que ele me contava. Eu ainda não sabia o que pensar, mas algo me dizia que a história dele era mais real do que parecia. Algo me dizia que ele realmente sabia o que estava falando. E o homem? O tal lobisomem? Perguntei, ainda inquieto, tentando puxar o fim da história. Não sei, meu filho, mas nunca mais vi aquele homem por lá. E o que ficou foi o medo. E a gente nunca sabe onde ele vai aparecer quando é noite de lua cheia. Agora, olhando aquela vila distante, como se estivesse vendo a mesma cena que ele viveu, percebi que meu avô não estava apenas me contando uma história. Ele estava me alertando. Eu conseguia sentir um medo no ar, como se fosse possível que o lobisomem ainda estivesse por ali, à espreita, esperando a próxima lua cheia. Eu olhei de novo para a vila ficando para trás enquanto o carro ganhava velocidade. Era engraçado como um lugar tão pequeno carregava uma história tão grande. E então, vô? Isso é verdade? Ele não respondeu, só sorriu e continuou dirigindo, como quem sabe que a dúvida é parte do encanto. Meu nome é Firmino, tenho 30 anos. E por 8 anos trabalhei como vigilante em uma salina lá em Macau, Rio Grande do Norte. Quem já foi para esses lados talvez conheça a praia de Camapum. É um lugar bonito de dia, mas cheio de histórias de arrepiar à noite. Quem trabalha de vigilante sabe que a solidão e o silêncio são os nossos maiores companheiros. E no caso dessa salina, eles também eram os nossos piores inimigos. Porque lá não era só o trabalho que dava medo. O lugar em si já carregava um peso. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo numa noite de Natal. Foi uma das noites mais assustadoras da minha vida. A vida de vigilante não é fácil. Principalmente em um lugar isolado como era a salina onde eu trabalhei lá em Macau, no Rio Grande do Norte. Foram 8 anos nessa rotina, dia e noite. Eu ficava sozinho a maior parte do tempo, e pra quem conhece a área sabe que ali não falta história estranha pra ouvir. Bom, a salina ficava encostada na praia de Camapum. Bonita de dia, cheia de turista, mas... de noite, meu amigo. De noite era outra coisa. Aquele silêncio cortado só pelo som do mar e do vento. A gente que trabalhava lá já sabia. O ambiente era pesado. Eu não sei explicar direito, mas era um tipo de sensação que fazia olhar por cima do ombro o tempo todo. Eu já tinha visto de tudo ali.
sombra passando de um lado para o outro, como se tivesse alguém, mas quando você vai olhar, nada. O som. Então, riso de criança, lamento de mulher, mas o que mais me marcou foi a noite de Natal. Pra quem não é do ramo, trabalhar em dia de feriado pode parecer ruim, mas pra gente que tá acostumado, é só mais um dia. O problema era o clima. Sabe aquele negócio que parece que o ambiente tá errado? Que o lugar tá vivo? Era isso que eu sentia. Eu tava sozinho na fábrica fazendo a minha ronda, quando comecei a ouvir uns barulhos na praia. Nada demais no começo. O som do mar, o vento batendo, normal. Só que aí, no meio disso tudo, veio o grito. Era uma mulher. Parecia que ela estava desesperada, pedindo ajuda. No início achei que fosse coisa da minha cabeça. Eu já ouvi tanta coisa estranha ali que eu aprendi a ignorar. Mas esse som me travou. Parecia tão real que eu quase fui lá para ver o que era. Mas eu sabia da fama daquela praia. Todo mundo em Macau conhece as histórias. Assaltos, assassinatos, gente que desaparece sem deixar rastro. E era sempre de noite. Eu já encontrei gente que jurava que viu coisa estranha por lá. E enquanto eu pensava no que fazer, o grito veio de novo. Dessa vez mais forte e mais perto. Me ajuda, pelo amor de Deus! O sangue gelou. O coração parecia que ia sair pela boca. Eu não conseguia me mexer. Eu só fiquei parado, tentando ouvir mais alguma coisa. Mas aí... silêncio. Um silêncio tão grande que até o som do mar parecia distante. Essa foi a pior parte. Porque naquele momento eu tinha certeza que... eu não estava sozinho. Depois disso eu terminei a ronda de qualquer jeito. Nem sei como, eu só sei que quando deu o horário eu fui embora. E nunca mais consegui esquecer daquele Natal. Se eu ouço falar de Camapum ou daquela salina, tudo volta. Até hoje eu me pergunto se aquilo era coisa da minha cabeça. Será que eu devia ter ido lá? Ou talvez fosse melhor eu ter ficado onde eu tava. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite. Se foi coisa da minha cabeça, se era algum tipo de brincadeira, ou se tinha algo mais naquele lugar. Eu só sei do que eu ouvi. E eu sei que não foi normal. O meu peito apertou, minhas pernas travaram, e o som daquela mulher gritando ainda ecoa na minha memória. Bom, esse foi o meu caso. Eu não sei se vocês acreditam, mas olha, quando você tá lá sozinho no meio do silêncio, certas coisas não têm explicação. Espero que passem bem o próximo Natal. Fiquem com Deus e andem pela sombra.